Olá, eu sou a Samantha e você está no canal O Cão que Lê. Hoje eu irei trazer a resenha deste livro tão belo, tão delicado e tão obrigatório a todos aqueles da área da psicologia. 9 Casas, da autora Beatriz Haas. Beatriz Haas é uma psicóloga, ela nasceu em 1987, carioca, e ela se formou em 1987 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela me presenteou, sim, com este livro, dia destes, ganhei com dedicatória e tudo. E tem tudo a ver, não só a dedicatória para mim, como a dedicatória a quem ela dedicou o livro 9 Casas, é o segundo livro dela. E que poético, que belo, quanta coisa dá para ser ditada aqui. Eu estava aqui pensando, eu li 2 vezes, eu vou confessar para vocês, eu tive de ler 2 vezes, mas eu tenho certeza que numa terceira, numa quarta, numa quinta, mais coisas você acaba extraindo dessa leitura, tá? Você vai falar, então, por que psicólogos devem ler? Qualquer um que se interesse minimamente pela a parte de trabalhar com pacientes psicóticos, com pacientes internados em clínicas psiquiátricas, vai gostar muito deste livro. E quem já trabalhou vai se identificar e muito com muito do que ela escreveu. A Bea Haas diz muito no não dito, fica nas entrelinhas. Eu vou dar o tom, eu vou mostrar como que é este livro. E eu achei que tudo, este livro é 2022, a editora Urutau que trouxe, mas até a capa diz muito, né? 9 Casas. Eu prestei atenção em tudo, falei, não tem nada solto. O psicólogo geralmente não deixa nunca nada solto, e eu, como psicanalista que sou e que gosto dessa temática, me tocou este livro. E você vai falar, tá, mas eu não sou psicóloga, eu vou gostar? Vai. Se você gosta de uma prosa poética, se você gosta de poema, praticamente sim, é um livro escrito através de poesia, de poema, eu não tenho definição melhor, assim, é aquele tipo de resenha que a gente gosta, mas que é difícil de explicar. Então, assim, meus mais sinceros agradecimentos à minha colega Bea Haas, já que somos psicólogas, e, bom, vamos ao que trata este livro, e os pontos que eu posso mencionar, porque eu vou te incentivar, sim, a buscar estes livros. Estes livros, que tipo de livros? De brasileiras e brasileiros contemporâneos, que tem tanta coisa boa escrita por aí e tão pouca coisa divulgada. E uma das propostas, quando eu abri este canal, O Cão que Lê, foi de dar voz a autores que não estão sob os holofotes das grandes editoras, por assim dizer, mas que não deixam nada a desejar para muitos livros, até, na minha singela opinião, que já foram publicados e não tem a beleza de tantos outros livros quanto este aqui. Pois bem, logo no início, bom, a dedicatória dela para mim foi: para a Samantha, o meu desejo de que tenha uma boa estadia, né? Beatriz Haas, junho de 2025. Sim, eu tive uma excelente estadia. Vamos ao título e do que se trata. E muito obrigada pelo acolhimento, porque este livro trata-se, sim, de acolhimento, de pessoas que a própria Beatriz Haas lidou. De que modo? Depois de saírem da internação em manicômios, mas assim, tem internações que são necessárias? Tem, mas também quem é do meio sabe que há internações e internações, há motivos e motivos para que deixem um paciente internado nas mais diversas clínicas. Aqui não entrarei no mérito, porque eu quero elevar este livro, mas não poderia deixar, como psicóloga, também de mencionar o porquê da beleza deste livro, que também é uma ode aos nossos pacientes, de certo modo. Os pacientes não imaginam, mas todos nos marcam muito, e mesmo depois da passagem deles em nossas vidas,
a gente ainda carrega eles com a gente. Eles não sabem disso, a gente sabe. E aqui ela mostrou o lado de ser profissional e ter vivenciado isso, mas de novo, é com muita delicadeza, tá? Então ela escreveu isso, esta é a fotinho da Bia Haas, procurem lá no Instagram, foi por lá que a gente se conheceu, inclusive. Tem todo o meu respeito, minha admiração. O livro é dividido em capítulos breves, tá? É um livro curto. E aí eu achei muito bonita a dedicatória que ela fez. Porque como nós não podemos mencionar o nome dos pacientes, a gente abrevia usando a inicial. Então, dedicado a N, vírgula, a O, vírgula, a V, vírgula, a E, vírgula. Quando você vê tudo, né? Nada fica aleatório, tá escrito 9 casas. As iniciais destes pacientes formam o título do livro, 9 casas, tá? Pois bem, e aí ela escreve, como eu disse, em forma poética, poesia, só que vai relatando momentos muito marcantes de vários destes 9 pacientes que ficaram nesta casa. Aí você vai falar que casa? Depois que os pacientes são retirados, levam alta das clínicas de internação propriamente dita, tem um período, um período de reconstrução, um período de reestruturação da pessoa para que ela possa ser novamente inserida na sociedade e que ela possa se reconhecer enquanto um indivíduo novamente, porque quando você está trancado com a sua liberdade tolhida em uma instituição psiquiátrica, você tem-se uma certa despersonalização. Despersonalização no sentido de horário, data, dia, mês. Por melhor que seja a clínica, porque tem das melhores, as não tão boas, você tá lá, você tá tolhido da sua liberdade, você tá sem poder expressar o você mesmo, até com as roupas que você usa, porque tudo tem que ser muito bem protegido dos pacientes e cada um chegou por determinada questão, seja abuso de substância, seja por ter atentado contra a própria vida, seja o motivo seja. E há-se casas em que as pessoas são colocadas para morarem juntas e restabelecerem um contato. É fácil esta parte? Não. Toda minha admiração aqui pelo trabalho que a Beatriz fez. Eu conheci os psicólogos também que fazem esse trabalho e é muito difícil, porque você precisa, como profissional, ter a empatia, se colocar no lugar daquela pessoa e, ao mesmo tempo, depois que você vai embora, você tem que deixar aquela pessoa lá, você tem que voltar a ser quem você é. Mas, de novo, a gente carrega, não tem mágica nisso. Então, é muito bonito quem faz esta parte. Quando a gente trocou uma ideia, eu ainda falei, poxa, eu vou gostar muito, porque eu também não escondo, nunca escondi nenhum paciente meu que eu já fui internada, porque eu já tentei contra a minha própria vida, enfim, isso me deu uma bagagem muito boa hoje, quase 20 anos depois, para que eu pudesse atender melhor meus pacientes com esta temática de minha vida vale a pena, de estou vivendo para quê, de não vejo sentido nisso tudo. Eu sou muito feliz de ter estado dos dois lados, enquanto profissional da área de saúde, psicóloga, e enquanto paciente. Não cabe aqui minhas experiências, mas nunca eu escondi de ninguém, muito menos dos meus pacientes, justamente porque agregou algo que só quem passa na pele sabe, enfim, mas eu não fiz esse trabalho que ela faz da casa, do pós. Vindo para cá para eu dar o tom, mas para deixar claro do que se trata, então você que é estudante de psicologia vai gostar, nossa, você vai amar, quisera eu ter lido isso quando eu era estudante. E sim, me identifiquei tanto quanto psicóloga ao ler este livro, enquanto pessoa, né? Não tem como. Aí eu separei aqui algumas histórias que me tocaram muito, e aí eu vou dar o tom, todas tocaram, com o maior respeito, mas tem algumas que ela escreveu de algum modo que você fala assim, meu Deus, como que em 4 linhas ela consegue dizer tanto e deixar tanto ainda por ser dito,
que é como se a gente quisesse saber mais destes pacientes com as iniciais. Então, por exemplo, aqui na página 27 desta edição dela, Cânforas, ela deu o título. Aí só vou ler aleatório, assim, né? Não vou ler tudo. Não existe como única solução estraçalhar as cordas vocais para suplicar tantas vezes quantas forem necessárias por um pouco de papel ou um pouco de misericórdia. Não. Isto é uma casa de verdade. Está proibida a entrada da palavra eletroconvulsoterapia. E aí ela também usa dessa beleza que eu gosto, dessa arquitetura, eu chamo uma arquitetura poética, que quem leu Aline Bay vai reconhecer aqui em vários trechos. Também gosto muito da escrita da Aline. Vou continuar aqui virando a página, porque daí eu tenho onde chegar aqui, onde que se falar aqui. Aleatório no sentido que eu não estou lendo o poema todo. Então, não se encontra um número sequer nessas 160 folhas rabiscadas, só páginas e páginas de versos e versos de amor. Aí continua. É melhor aceitar, com um poema não se discute. Escrever sobre amor pode ser um remédio, já sabemos que não cura, mas por um momento evita que se acerte em cheio 37 vezes seguidas a própria clavícula. Então, daqui, é aqui que eu me referi, o dito no não dito, mas dito de forma bem sutil, bem suave. Então, assim, a gente tem acho que aqui eu já tô na letra, não vou arriscar porque eu não tô, na letra C, o paciente C. Então, a gente tem claramente aqui, queria esse caderno com essas 160 folhas, estava escrevendo, sim, estava escrevendo poemas de amor, foi difícil aqui para ele conseguir ter o caderninho, sim, mas é melhor que ele escreva estas coisas do que, como ela bem colocou aqui, melhor do que no sentido de evitar que ele se acerte em cheio 37 vezes na própria clavícula. Então, o que levou a isto? Ela sabe com certeza. Ficou aqui? Não. Este motivo não está aqui, mas a partir do momento em que ela conviveu com esse paciente e foi importante o suficiente para entrar na 9 casas, é claro que foi marcante, é claro que o que dá para fazer dentro das possibilidades, quanto dá para ser resgatado daquele indivíduo que passou por uma experiência que nem todos passaram e que é difícil explicar para quem não vivenciou isso. Enfim, aqui ela deixa isso escrito dessa forma bela. Nessa linha ainda, eu gostei muito de vários, mas eu separei alguns para ler para vocês, dar esse tomzinho. Esse aqui, ó, o título dela é Sinta o canto da noite na boca do vento. Eu achei tão bonito isso aqui, porque varia, você percebe, mesmo que ela não tenha colocado as idades destas pessoas, né? Nem todo mundo tem a mesma idade. Esse aqui provavelmente é mais velho, e é que eu vou ler aqui um trecho. E aí, assim, o paciente S, demorava para responder, enfim, mas demorava para responder, demorava para pensar, demorava, de certo modo, para se situar em algumas questões, mas para o sair, né, ela deixa claro aqui que daí ele estava assim de bate-pronto, para sair, vamos. E aqui também ficou bem claro, tá explicado em vários momentos, principalmente no primeiro poema, eu tô chamando assim, né, o primeiro capítulo dela, de quantos progressos já foram conseguidos nesta área, porque de fato, nos anos 80 era uma coisa, nos anos 90 outra, nos anos 2000 quando eu estava me formando outra, e hoje em dia outra completamente diferente. Mas se a gente volta a 50, 60 anos, nessa realidade brasileira, era muito difícil, muitas coisas. Enfim, aí aqui eu tô já na página 39. Um pé ante outro pé, e outro pé, como se chegasse ao infinito, como se estivesse descendo de Apolo 11 e finalmente tocando as rochas da lua, testando os desníveis do solo, tomando consciência das vibrações do espaço e de todo o universo, os telhados e as novíssimas pinturas das casas 4 e 7, a vastidão de uma rua sem cancela, o lado de fora da padaria, a padaria, o sonho de creme e goiaba e açúcar, que faz qualquer excursão valer a pena. Olha que delicadeza, ela
usou um pé ante um pé, então assim, é um passo de cada vez mesmo. Ela faz uma metáfora com a Apolo 11, um terreno desconhecido, rochoso, por onde andar, como caminhar nesses novos passos. E ainda assim ela consegue inserir numa realidade, além de ter usado essas metáforas muito bonitas, simbólicas, significativas, ela traz para... E as novíssimas pinturas das casas 4 e 7, porque cada pintura, cada reforma... tem aqui outros pacientes que se incomodam, que não reconhecem, mas enfim, das casas 4 e 7, daquela realidade que o paciente está vivenciando. Então, então teve a pintura lá daquelas casas, assim. E mais bonito ainda, né, a vastidão de uma rua sem cancela. Por quê? Porque a cancela, ela termina, né, não dá o ar de... dá um ar de limite. Você não tem a vastidão, você não tem a liberdade, você não pode ir e vir. E do lado de fora da padaria, a padaria. E não à toa ela usou sonho de creme, goiaba e açúcar. O sonho, mete o sonho, né? Este sonho de... não é só o sonho doce. É isso que ela está fazendo alusão, mas o que está por trás dessa metáfora? Então eu achei assim, essa delicadeza de uma sutileza e como ela retratou bem e como esses pacientes a tocaram. Enfim, aí ela segue nesse poema e aí a parte que eu acho linda, linda, linda. Acho que é a parte que eu achei mais linda, que eu até pintei com todo cuidado. Se não faz ideia de que se hoje ele caminha esplêndido por estas veredas, como se flutuando sobre uma bola de prata, em busca de um sonho de ouro e goiaba, é porque antes houve o sonho de Nise, depois o sonho de Ivone, o sonho meu e de tanta gente sonhadora que segue firme numa expedição onírica de abrir espaço a quem não tem e fazer lembrar quem se esqueceu. Aqui é aquela coisa que você para, você lê, você relê, você reflete, você fala, e não é que é tudo isso mesmo? E que bonito que deste modo, não vou nem dizer um parágrafo, mas que poetizado deste modo ela conseguiu sintetizar o sonho das pessoas que lutaram para isso, para se lembrar de quem se esqueceu. Porque, embora muitas famílias coloquem, internem pacientes com o real desejo de melhora, infelizmente, ao outro lado, e aqui com certeza ela venciou, de clínicas que são só depositários de pessoas que a família abriu mão já há muito tempo. E aí é muito, muito triste. Essas pessoas não têm vozes e essas pessoas foram esquecidas. E aqui ela retratou isso, enfim. E aí eu achei que ela fechou com chave de ouro. Tudo vai levando a ser encerrado com chave de ouro. E com certeza tem um porquê, que é a hora que você fala que queira saber mais deste paciente. O último chama Não Temos Tempo a Perder. E por fim, chegamos aos pés do pavilhão, ao princípio da travessia, o ponto onde o rock nos espera. Eu gosto daquela do Renato Russo, falou N, né? N ponto, paciente N. Aqui diz, somos tão jovens, não temos tempo a perder. Não temos, não há mais tempo, não há mais tempo. Ele foi perdido. No entanto, para N, termina aqui, sua caminhada em círculos pelo pátio. E aí aqui você vai acompanhando em um poema de uma página, que é só isso mesmo aí que eu vou ler aqui, só esse finalzinho, a saída feliz deste paciente N, que tem a clara noção de que o tempo em que esteve lá foi perdido cronologicamente comparado com aqui fora, porque quando você está internado, a sua vida, a vida do internado está no pause, mas não a vida fora, de quem está fora da cancela, né? Além da cancela, usando aqui o termo dela. E essa percepção é assim, minha vida estava no pause e todo mundo estava andando, mas é ilusório esse no pause, então o tempo foi perdido. E aí aqui tem esses trocadilhos com essa música do Legião Urbana, então daí ela continua, né, selvagem, mas vejo o sol nessa manhã nada cinza, veja a N com sua única maleta, cantando o Renato Russo, e aqui tem trocadilhos em referência à música. Veja a sacola plástica com seus pertences, as bagagens duras que traz na memória. E aí ela continua. E aí, já para vocês lerem,
ela termina, vai andando, né, com o poema, e aqui chegamos, já distantes do pavilhão, a nova porta com as chaves de S, o morador que se foi. Com ela se poderá fechar, mas também se poderá abrir. Abrir, abrir, abrir. Para promessas que agora vivem nos pés e nas asas de todas as casas. Então é muito emblemático. É que tem um momento que ela fala, acho que eu nem li, um momento que ela também se emocionou e ela não deixou que o paciente percebesse. Bom, às vezes a gente não quer que o paciente perceba que a gente se emocionou mesmo. Se não nessa passagem, em algum outro, certamente. Mas aqui é tão emblemático ter caminhado com ele até para fora do pátio, aquele mesmo pátio em que ele ficou caminhando por círculos, sim, porque geralmente também essas clínicas não são tão grandes, são pequenas, e o espaço para você poder caminhar é pouco, e o andar em círculo não raro é. E aí quando ela vai, acompanha, e agora tem, né, olha só, né, mas vejo só nessa manhã nada cinza, em que vamos recomeçar a vida, enfim, a vida segue para além daqui, e ela volta com a chave que foi de S, e aí agora é abrir, 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 essa sequência, né, de repetição de 3 vezes, assim, foi um morador que se foi, que não está mais aqui, mas a chave ficou. Então, poderão ser outras portas abertas? Certamente que sim. E aí, quando, assim, né, ela ainda faz o paradoxo, com ela se poderá fechar, mas também se poderá abrir. E aí a repetição de 3 vezes do verbo abrir, para promessas que agora vivem. Então não estão mais em estado de latência, agora estão vivendo, né, nos pés e nas asas de todas as casas. E aí aqui fica o desejo para que isso de fato seja expandido em todas as casas deste tipo. Casas de recuperação, casas de que há seu encontro, como eu disse no início, da pessoa com ela mesma, e toda a sorte e sucesso que a gente deseja a cada paciente que recebe alta de uma instituição como essas. Tá aqui, então, né, quando você olha a capa, a casa tá assim agora, mas talvez essa ideia de ponta cabeça, antes de ficar de modo mais, da visão correta, tenha tido este trabalho todo para inverter, né, sair do invertido e ir para o lado correto, certo, pronto para uma nova vida lá fora. Então, parabéns, Beatriz Haas, pela delicadeza, parabéns por dar voz, sim, e trazer um tema sempre muito importante, sempre atual e que não deve ser esquecido nunca. Então, tá aqui, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.